Fala pessoal, tudo bem? A gente vai estar dando continuidade aí a mais um vídeo falando aí de trigonometria, certo? Na aula passada, no vídeo passado, a gente falou de relações trigonométricas. Nesse vídeo, a gente vai estar falando agora de transformações trigonométricas, tá? Basicamente, as transformações, elas se dão por fórmulas. Então a gente vai estar dando uma olhada nessas fórmulas aí, para a gente estar entendendo um pouquinho mais do que se trata, tá? A gente tem as fórmulas da adição e da subtração de arcos. Vamos lá. Eu tenho seno e cosseno. Repare que eu tenho seno de A mais B, onde A é um ângulo e B um outro ângulo. Então eu tenho soma de ângulos diferentes aí, tá? E o seno de A mais B, ele é dado por seno A vezes cosseno B mais seno B vezes cosseno A. E o cosseno de A mais B vai ser cosseno A vezes cosseno B menos seno A vezes seno B. A subtração, a mesma coisa, tá? Tanto do seno quanto do cosseno. Agora vamos fazer algumas observações aí. Para começar, a gente já vai separar seno e do cosseno. Separamos aí, seno e cosseno. Vamos estar dando uma olhadinha, está marcando para vocês aqui as observações. Repare que o seno, quando eu tenho soma, ele se mantém. É o mesmo sinal. Quando é subtração, também o meu resultado vai ser subtração. E é seno vezes cosseno, seno vezes cosseno. O seno do primeiro ângulo vezes o cosseno do segundo ângulo, mais o seno do segundo ângulo vezes o cosseno do primeiro ângulo. Beleza, tá? Já no cosseno, quando eu tenho soma, aqui o resultado vai ser menos. Quando eu tenho menos, lá no resultado vai ser mais. E a multiplicação é cosseno vezes cosseno. Então eu tenho cosseno A vezes cosseno B. Quando for positivo, o meu resultado vai ser negativo, seno A vezes seno B. Quando eu tiver o cosseno de A menos B, vai ser cosseno A vezes cosseno B, mais seno A vezes seno B. Tranquilo? Vou apagar aqui as observações, para vocês darem uma olhada em como fica. Tá certo? Então tá aí a fórmula da adição e da subtração do seno e do cosseno. E como é a tangente? Tanto a tangente da soma quanto a tangente da diferença, a subtração ali. O que a gente sabe? A gente sabe que a tangente, ela é o quê? A divisão do seno sobre o cosseno. Isso vai se manter. Então a tangente de A mais B vai ser o seno de A mais B dividido pelo cosseno de A mais B. Como a gente já fez isso, o nosso resultado agora, desenrolando esse seno de A mais B e esse cosseno de A mais B, a gente tem essa fórmula, esse resultado aí para a tangente. Tá bom? Vocês podem estar acompanhando isso no livro, na página 55, tá bom? Então eu tenho a minha tangente de A mais B vai ser tangente de A mais B dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. E a da diferença
tangente de A menos tangente de B e 1 mais tangente de A vezes tangente de B. As observações para essa situação aqui. Vamos lá. As observações são as seguintes. Seno não é positivo, a gente fez o A mais B, e a gente viu que o seno de A mais B ele se mantém positivo. Então, em cima vai ser positivo. Cosseno de A mais B. Quando o cosseno é A mais B, o meu resultado ele inverte. Então, por isso que é negativo aqui embaixo. O seno de A menos B, a gente tem como resultado a diferença. Então, por isso que vai se manter aqui o sinal negativo. Tá? E no cosseno, a gente tem a diferença. Meu resultado não é uma soma. Então, é por isso que eu tenho o sinal da soma aqui também. Certo? Dei uma olhada aí na fórmula. É importante vocês saberem isso. Vamos dar continuidade. Agora, as fórmulas do arco duplo e arco metade. Tá? Vamos falar primeiramente do arco duplo. O que é o arco duplo? Basicamente, a gente vai usar, a gente já viu, né, o seno de A mais B, que é o seno A vezes cosseno B, mais seno B cosseno A. A gente vai substituir o B pelo A. Ou seja, os ângulos são iguais, soma de ângulos iguais. Então, onde eu tenho B, eu vou substituir por A. Por quê? Que os ângulos são iguais. Então, eu tenho uma soma de ângulos iguais. Então, eu vou ter seno A vezes cosseno A, mais... Por que mais? Porque aqui eu estou falando de soma seno A vezes cosseno A. Repare que eu tenho seno A vezes cosseno A mais seno A vezes cosseno A. Então, eu tenho duas vezes seno A vezes cosseno A. E como eu posso escrever o seno de A mais A? Posso escrever seno de 2A. Certo? E como eu tenho seno de A vezes cosseno A e seno de A vezes cosseno A duas vezes, eu posso dizer que eu tenho duas vezes o seno de seno A vezes cosseno A. E essa é a minha fórmula do seno de arco duplo. Tá bom? Tá aí. Vamos lá. Como é o cosseno? Quando eu tenho soma, aqui eu vou ter a diferença. Tá bom? Mesmo procedimento. Ângulos iguais. Então eu tenho a soma de ângulos iguais. No cosseno, a gente sabe que é cosseno vezes cosseno. E seno vezes seno. Lembrando sempre do sinal. Tá bom? Vamos lá. Então eu fico com... Quando eu faço essa multiplicação, eu tenho cosseno de A vezes cosseno de A. Eu tenho cosseno ao quadrado de A. E seno de A vezes seno de A, eu tenho seno ao quadrado de A. Então, essa é a minha fórmula do cosseno de arco duplo. Tá bom? Só que repara no seguinte. Toda vez que eu tiver seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado, faz eu lembrar do quê? Da relação fundamental. Vamos ver isso aí. Vamos destacar aqui, tá? E a minha relação fundamental. Tá, eu vou botar ela bem grande aqui do lado, para a gente estar lembrando dela.
E a gente vai colocar agora o cosseno em evidência. Colocando o cosseno em evidência, eu mantenho o cosseno de um lado e passo o seno para o outro lado. Se ele é positivo de um lado, passo para o outro negativo. Agora eu vou pegar esse cosseno aqui, que está com 1 menos seno ao quadrado de A, e vou substituir ele aqui. Quando eu faço essa substituição, eu tenho 1 menos seno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Repare que agora eu tenho 2 seno ao quadrado de A. Então, essa é a minha segunda fórmula, ou seja, o meu segundo jeito, né? Segunda maneira de eu achar o cosseno de arco duplo. Agora, a gente vai fazer o seguinte, em vez de colocar o cosseno em evidência, como a gente colocou aqui, a gente vai colocar o seno. Colocando o seno em evidência. Mantenho lá o meu seno e passo o cosseno para o outro lado. Ele é positivo, vai ficar negativo. Tá? E agora eu vou pegar esse aqui, vou até repetir a fórmula aqui do lado, e vou substituir esse seno. Tá? Quando eu substituo, eu tenho esse sinal negativo, é o mesmo, tá bom? E o 1 menos cosseno ao quadrado de A está aqui. Por isso que eu coloquei entre parênteses, para a gente não confundir os sinais. Vamos lá. Tirando os parênteses, eu tenho o menos vezes o 1 dá menos 1. E o menos com menos vai dar mais. Tá bom? Repare agora que eu tenho cosseno ao quadrado de A menos 1 mais cosseno ao quadrado de A. Tenho 2 cosseno ao quadrado de A. Então, minha fórmula final vai ser 2 vezes o cosseno ao quadrado de A menos 1. Tá bom? Então, para estar fechando aí o cosseno, eu tenho essas 3 maneiras de achar o arco duplo do cosseno. Ou uso essa, ou uso essa, ou uso essa maneira, de acordo com que os exercícios vierem me dando. Se me der o seno, eu uso essa aqui. Se me der o cosseno e o seno, eu uso essa primeira. Se me der só o cosseno, eu uso essa terceira. Tranquilo? Vamos lá. E a tangente? A gente sabe que a tangente de A mais B é tangente de A mais B dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. No arco duplo, eu vou de novo aí, substituir o B pelo A. E quando eu faço essa substituição, eu tenho tangente de A mais tangente de A dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de A. Resolvendo isso, eu tenho 2 vezes a tangente de A dividido por 1 menos tangente ao quadrado de A. Tá certo? Então, essa é a minha fórmula final do arco duplo, da tangente. Fórmulas do arco metade agora. O arco metade é o seguinte, a base para a gente estar calculando o arco metade é essa fórmula do cosseno, né? Uma das fórmulas do cosseno duplo que a gente achou, certo? Que a gente acabou de ver. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir. Aqui, ó, o 2A, que é um ângulo, certo? Eu vou estar chamando de x.
Então, meu cosseno de 2A vai ser agora cosseno de x. E quando eu resolvo essa continha aqui, eu tenho que A é igual a x dividido por 2, que eu passei o 2. Se está multiplicando de um lado, passa para o outro lado dividindo. Certo? Então, eu vou substituir. Onde eu tenho 2A, eu vou colocar x. E onde eu tenho A, eu vou colocar x dividido por 2. Fazendo essa substituição, o meu arco metade ele vai se dar onde? Aqui, ó. Aqui que ele é metade. Então, eu vou colocar em evidência. Tá certo? Colocando em evidência, eu tenho cosseno ao quadrado de arco metade é igual a 1 mais cosseno de x dividido por 2. Como está elevado ao quadrado, passa para o outro lado como raiz. Então, o meu cosseno de arco metade vai ser dado por mais ou menos, por se tratar de raiz, certo? 1 mais cosseno do ângulo dividido por 2. Está aqui. Vamos ver o seno. Eu vou usar outra fórmula do cosseno duplo, certo? Onde tem o seno. E a ideia é a mesma. Onde tem 2A eu substituo por x, e onde tem A eu substituo por x dividido por 2. Substituindo, eu tenho meu arco metade aqui, de seno, né? Coloco em evidência, e eu vou ter a raiz sendo mais ou menos raiz quadrada de 1 menos cosseno de x dividido por 2. Então, esse é o meu seno arco metade. E como a gente já sabe, a tangente ela é dada por seno dividido por cosseno. Então, tá aí. É só descobrir essa divisão, é o seno metade dividido pelo cosseno metade. E quando eu faço essa conta, substituo, eu tenho minha tangente arco metade dada por raiz de 1 menos cosseno de x e dividido por raiz de 1 mais cosseno de x. Repare que o seno é o que está em cima, como ele é menos, se manteve. O cosseno é mais, se manteve. Tá certo? Deixa eu apagar aqui as observações para vocês terem uma ideia e darem uma olhada analisando aí. Cosseno, seno e tangente do arco metade. Tá bom? E para a gente fechar, todas as fórmulas aí do seno, lembrando, se é mais, ele se mantém, se é menos, ele se mantém, o duplo e o arco metade. Cosseno é um pouquinho maior, porque tem essa variação aqui do cosseno de arco duplo. Pode ser dado por essa fórmula ou por esta. E temos a tangente, que a gente acabou de ver aí. Tá certo? É muito importante que vocês deem uma estudada nessas fórmulas para estar treinando. Então, só vai conseguir lembrar, aprender ou até mesmo gravar se a gente usar bastante elas. Tá certo? A gente termina aqui. Fiquem com Deus, tudo de bom, bons estudos e até a próxima.